Oi, 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 pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Vou colocar o tema da live aqui nos comentários para o pessoal que for chegando saber do que a gente vai conversar hoje. Então, o nosso tema de hoje é açúcar e trigo. Culpados ou inocentes? Culpados ou inocentes? E aí, o que será, hein? Culpados ou inocentes? Açúcar e trigo, culpados ou inocentes? Vamos deixar fixado o comentário aqui. Pessoal, boa noite. Se vocês puderem me dar um feedback sobre o áudio, se tá tudo bem com o áudio, estão conseguindo me ouvir direitinho. Áudio, imagem. Se vocês conseguirem me dar um feedback aí. Adinelzinho, oi, Cá. Já tô com saudade de vocês. Já quero voltar pra praia. Tudo certo para ouvir. Ótimo, obrigada, Cá. A imagem também, acho que tá tudo certo, né? Eu vou colocar o fone. Ô, Cá, até se você puder daí e ver se ficar raspando o meu microfone na blusa e ficar atrapalhando o áudio, vocês podem me avisar, tá, pessoal? Então, eu queria dizer aqui, em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô muito feliz com a live hoje. O John já entrou, quero fazer aqui bem rapidinho os meus agradecimentos. E hoje a gente vai falar de um tema que para mim é muito importante, faz muito sentido em tudo que eu tenho descoberto nos últimos tempos e compartilhado aqui com vocês. E o John, ele é nutricionista, uma pessoa incrível, um profissional incrível, vem desempenhando um trabalho maravilhoso aqui nas redes sociais. E eu fiquei muito feliz de ele aceitar o meu convite. Então, é isso aí, né? Sem mais delongas, vamos aceitar o John aqui. Muito, mas vamos conversar, né, povo? Vamos conversar. Oi, Pri, Camille, Anne, John! Olá, tudo bem? Boa noite! Tudo bem, e você? Tudo jóia, boa noite, boa tarde, né? Ainda tá entardecendo aqui, início da noite aqui ainda, mas... Pois é, você tá no Panamá, né, John? Isso mesmo, estou no Panamá, aqui Você tá no Panamá. no istmo da América Central. Então, eu tô no sul aqui, frio pra caramba. Hoje eu pensei, não, hoje acho que eu vou colocar o braço de fora, mas não deu. O sul aqui é frio, a gente tá em Santa Catarina e o verão não adianta, não chega, não dá as caras, mas é isso aí, né? John, O Santa Catarina é meu estado favorito, a propósito. Eu morei em Curitiba, né? Eu gosto muito de Curitiba, mas o estado como um todo, eu acho que o Santa Catarina é o estado mais... Assim, o melhor estado do Brasil para se viver. Eu invejo muito você. Você está em Lages, né? Se eu não me engano. tô em Lages, tô na serra, frio pra caramba. Eu sou suspeita a falar, né? Eu gosto do estado, tudo, mas a minha cidade, particularmente, ela é muito fria. E eu sofro muito com frio. Eu digo sempre que eu queria ir pro litoral, quem sabe daqui uns anos. Mas por enquanto é isso, né? Estamos aqui. E John, poxa, muito obrigada por aceitar meu convite. Em primeiro lugar, queria te agradecer, porque eu sei que você tá aí numa jornada, não é fácil, né? A rede social toma um tempo pra caramba da gente. Quem tá do outro lado não imagina, né, John, como é trabalhoso, como é um trabalho árduo. E eu tô vendo, tô muito feliz com, nossa, o quanto de compartilhamentos, como teu perfil tá crescendo, quanta informação que você gera nos teus stories. Eu fico assim assistindo as tuas caixinhas, as tuas respostas. E aí esses dias eu tava ouvindo sem o fone, né? Aí meu marido do lado, ele, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, hein? Olha só. Aí já faz tempo, né? Eu disse, não, e tu que não sabe que ele topou fazer uma live comigo. Ele, não acredito. Deu, acredite. Então, muito obrigada, John. Muito obrigada mesmo por aceitar meu convite. É um prazer enorme. E eu queria que você se apresentasse aqui, né, para o meu público, a minha audiência.
Queria que Claro. você contasse um pouquinho de quem é o John, né? A gente já falou que você está no Panamá, o que você faz aí? Fique à vontade, John, para você se apresentar, falar sobre o seu trabalho, fique à vontade. Obrigado. Não, eu fico muito feliz. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz quando me chamam para fazer lives, para bater papo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me conectar com as pessoas, né? Então, eu gosto de conexões, conexões que nutrem, conexões que geram valor, né? Não só para nós, para quem está batendo esse papo, mas para todo mundo que assiste. Então, eu acho que isso é de bastante valor. Então, eu agradeço muito o convite, tá? Bom, o meu nome é John. A minha vida em si, ela gera bastante curiosidade, porque eu sou nutricionista, né? E assim, as pessoas me conhecem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, né? Nos documentários como nutricionista, mas a minha formação original não é de nutrição e nem é o meu primeiro trabalho, assim, na minha vida, né? Hoje eu me dedico a 4 tipos de atividades diferentes, né? Eu sou engenheiro de computação, originalmente, e eu me dedico à carreira executiva numa grande multinacional, e é por isso que eu estou aqui no Panamá, né? Na área de tecnologia, e que nada tem muito a ver com nutrição, né? O que eu faço no meu primeiro trabalho, assim, a nutrição, ela se tornou uma coisa secundária, assim, não secundária, ela veio depois, mas foi por um propósito bastante interessante, que eu até discuti um pouquinho numa live com a Sara, né? Eu contei um pouquinho da minha história lá, mas eu me tornei nutricionista por paixão, por prazer mesmo, porque eu precisava estudar muito porque eu queria emagrecer, porque eu estava depressivo, pré-diabético, estava obeso e eu queria uma vida melhor, e eu estudei tudo que eu podia sobre medicina. Eu peguei livros de medicina, de anatomia, de nutrição, estudei tudo que eu podia. Depois eu ingressei em alguns cursos, ingressei numa universidade, e agora estou aqui. E aí o Código RC acabou surgindo, né, depois de participações em documentários e tudo mais. O Cláudio me convidou para poder fazer o primeiro documentário e me convidou depois para todos, né? E aí agora estou aqui, mas assim, tudo começou muito simples. Eu não tinha intenção de me tornar um nutricionista, a coisa foi fluindo. E eu ainda me vejo como um menino que fica no meu quarto aqui lendo os livrinhos, assim. Eu nem acredito que às vezes eu tô assim, isso tudo está acontecendo, né? Mas enfim, essa é basicamente a minha história. Comecei para poder ajudar a mim mesmo. E aí depois eu tentei ajudar mais uma pessoa e hoje virou esse movimento incrível, né? Que milhares de pessoas já são beneficiadas. Pois é, incrível. E tu sabe que a gente tem uma história parecida no ponto de vista de que a gente não escolheu a nutrição como primeira profissão, porque eu sou professora de formação e trabalhei também, né? Desde a formação até meu filho nascer e começar a comer, né? Olha! E aí a introdução alimentar de um bebê, ela pode ser muito desafiadora, e ela foi para mim transformadora do ponto de vista de que quando ele começou a comer, eu olhei para os meus armários, para a minha fruteira, para a minha geladeira, e eu pensei, eu não posso dar para uma criança comer isso que eu tô comendo. E aí ali começou meu primeiro contato com a nutrição. E como você, eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu me apaixonei, eu me encantei pelo mundo, eu fiquei aquela mãe de que você quer dar tudo do bom e do melhor e fazer tudo certinho, e foi uma paixão crescendo, e eu nunca esqueço que eu dava aula ainda, meu filho não tinha nem 1 ano, e uma colega do colégio, né, onde eu lecionava, ela disse assim, Larissa, faça nutrição. Eu, capaz, você é louca, eu jamais vou voltar para uma universidade, sentar lá, ficar ouvindo, não. E aí esse ano eu me rendi, né? Como diz minha sogra, a gente cospe para cima e cai na testa. Realmente foi um amor, uma paixão, e quanto mais a gente mergulha, mais a gente conhece, mais a gente entende. Eu também tive um processo de emagrecimento bem intenso, muito significativo. E o meu filho hoje tem quase 5 anos, ele tem 4 anos e meio, e eu digo que ele é um comedor competente e feliz. Uma criança que tomou antibiótico 2 vezes na vida, que se você abrir os meus armários eu não tenho antitérmico, qualquer coisa que tenha hoje com ele eu não tenho, porque graças a Deus é uma criança saudável, e eu devo isso à nutrição, eu devo isso a todo o conhecimento e de entender a importância da comida de verdade, né? Então acho que as nossas histórias se cruzam aí, John. Eu queria ler um comentário aqui, ó, que esse aqui é uma família querida, que eu amo. Estamos aqui na casa do pai e da mãe, colocando a live para eles ouvirem.
e, quem sabe, refletirem sobre o consumo de trigo e açúcar. É isso aí que a gente quer, né, John? Levar a informação para o maior número de pessoas. E eu queria começar a nossa live, então, eu pensei em dividir, né? Primeiro falamos de açúcar, falamos de trigo, mas eu acho que a gente dá de unir as duas coisas, porque no final elas se convergem, né? E eu queria que você começasse explicando para a gente, por definição, assim, o que é o trigo, né? O que é o açúcar? O que esses alimentos têm de semelhanças e diferenças do ponto de vista nutricional? O que você tem para nos dizer sobre isso? Uma definição. Essa é uma boa pergunta, né? E toda vez que a gente vai conversar sobre algo, a gente começa pelas definições, porque isso ajuda muito a encaixar qualquer coisa que a gente esteja estudando dentro de um contexto que seja lógico e que a gente consiga entender, que a gente consiga desenvolver o raciocínio, né? Então, açúcar, né? A palavra açúcar, ela por definição, é um extrato, né, que fica dentro do universo dos carboidratos, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer, por exemplo, que os açúcares principais que a gente conhece são a glicose, a frutose e a galactose, né? Que eles são, na verdade, substratos que estão em compostos maiores e mais complexos, né? Por exemplo, um amido, que é um carboidrato, ele é um complexo de glicoses, né? Uma conectadinha na outra. Então, se a gente vai fazendo a extração, a gente pega um carboidrato qualquer, né? E a gente vai quebrando ele, quebrando, até ficar na sua menor unidade, a gente chega no açúcar, né? E açúcar pode ser esses três: glicose, frutose ou galactose, né? Galactose é um nome que quase ninguém conhece, que faz parte da lactose, né? Que os açúcares já começam a ter outras categorias para poder tentar entender qual é a complexidade dele, qual é o papel metabólico que ele cumpre dentro do organismo, né? Então, os açúcares estão presentes na natureza, eles estão presentes nos alimentos, né? Acontece que o açúcar em si, ele está presente numa disposição que, combinada com outras substâncias e outros substratos, eles cumprem um papel X. E a forma com que nós consumimos hoje em dia açúcar, né, como açúcar de mesa, a gente faz muita associação do açúcar como açúcar de mesa, mas na verdade, até a última vez que eu pesquisei, o açúcar tinha mais ou menos, acho que 83 denominações diferentes para açúcar, né? Maltodextrina, dextrose, etc, 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 etc. Então, às vezes a gente vê numa embalagem de um produto lá, não tem açúcar, mas a gente começa a discorrer os ingredientes, tem um monte de açúcar lá, né? Que as pessoas às vezes não conhecem os nomes, né? Mas açúcar poderia... Os xaropes também, né? Os famosos xaropes, tem muito em iogurte de criança, né? Xarope de milho, xarope de glicose. Exatamente, exatamente. Xarope, nossa, esses xaropes, né, que é pura frutose, né? Inclusive o que dá o sabor doce, né? O que estimula as papilas gustativas responsáveis, né? Pela resposta doce, né, para o nosso cérebro, é justamente a parte da frutose, né? A glicose, ela não tem sabor. Nós não temos sensores capazes de detectar a glicose puramente simples, só a glicose, né? A gente percebe a frutose. Por isso que até o açúcar de mesa, que a gente conhece, ele é uma combinação de duas moléculas, uma de frutose e uma de glicose, 50% de cada, para justamente ter esse caráter palatável dessa substância, né? É isso aí. E o trigo? O também? O trigo, na verdade, não. O trigo é uma planta, né? Acho interessante a gente falar desses dois assuntos, porque por mais que a gente comece a descrever coisas muito independentes, muito diferentes, elas vão convergir em algum momento quando a gente começa a fazer a associação dessas coisas, dessas substâncias ao corpo humano e à saúde, né? Mas o trigo é um grão, o trigo é um cereal, né? É basicamente uma grama e é um cereal já muito antigo, né? Muito antigo. Inclusive na história humana, o trigo ele data de 5, 6 mil anos atrás, né? Alguns teóricos falam de 10 mil anos. Eu acho que essa conta está um pouquinho equivocada, mas não tem problema. É só uma questão de metodologia, como é que a gente calcula isso, né, ao longo do tempo. Mas é um cereal que ele é composto basicamente do farelo, né, e composto do endosperma, e dentro tem o germe de trigo, né. Esse grão, ele normalmente é utilizado refinado, e ele deu origem a vários alimentos que a gente conhece, né, pão, macarrão, né, temperos, produtos processados em geral, comida de hospital, comida de criança e por aí vai, né.
O trigo, ele começou mesmo na história humana desde os egípcios, né? Só que o trigo que a gente conhece hoje em dia, que a gente utiliza hoje em dia, nada tem a ver com o trigo que os egípcios consumiam, né? Então, o trigo é um grão. O trigo é basicamente um grão rico em carboidratos, rico em glúten, e é isso, assim, ele foi, perdão, se modificando ao longo do tempo. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque eu já comecei a engasgar. Toma, a gente começa a falar e dá um pigarrozinho. Não, hoje eu tive um monte de reunião e passei o dia falando, né? Mas o trigo, ele sofreu várias modificações ao longo do tempo, né? E, inclusive, até na época de Jesus, por exemplo, o trigo já era modificado, né? Porque o trigo, ele foi se cruzando com algumas gramíneas, né, com algumas gramas selvagens que o trigo foi se modificando ao longo do tempo, até que veio a sofrer a sua maior modificação já no século XX pelo Dr. Norman Borlaug, quando ele desenvolveu, através de engenharia genética e seleção, ele desenvolveu um super trigo, né, um trigo completamente diferente do trigo Einkorn, que era aquele trigo que lá desde a época dos egípcios, né? E que você explica isso incrivelmente, brilhantemente no documentário dos Supernutridos, né? Já fica a dica aqui pro pessoal. Trigo Moderno tá disponível no YouTube. Quando terminar a live, coloca lá, salva para assistir depois ou salva hoje ainda, porque o John e diversos outros profissionais da saúde trazem historicamente, de uma maneira muito didática. Eu, professora que sou, também penso assim, eu preciso começar do começo. E quando eu abro o documentário, que vocês começam com Jesus, com a história bíblica, trazendo tudo isso, eu digo, putz, é isso mesmo. E que bom. John, eu queria te perguntar, eu tinha falado das semelhanças, das diferenças, metabolicamente, assim, né, nutricionalmente falando, você nos exemplificou sobre o açúcar, falou sobre o trigo ser um grão, a gente sabe que ele é um carboidrato, assim como o açúcar é um carboidrato. Do ponto de vista metabólico, assim, existem semelhanças? Existe, principalmente quando a gente vai falar do ponto de vista do estímulo à insulina, né? A maior parte da população, ela está resistente à insulina, tá? Mesmo aquelas pessoas que são magras, mesmo pessoas que às vezes parece que não tem nenhum problema metabólico e são magras, elas têm algum nível de resistência à insulina, né? E é justamente essa a questão, porque quando a gente refina muito um tipo de carboidrato, a gente modifica muito a sua estrutura, a gente modifica as fibras, a gente modifica a disposição e a gente ainda coloca engenharia genética em cima, a resposta metabólica para qualquer alimento transformado previamente, né, até ele entrar no organismo, muda bastante, né? Então, uma das coisas que a gente pode abordar nesse sentido é quando se trata do ponto de vista hormonal. A resposta hormonal ao açúcar e ao trigo embora os impactos existem impactos que são um pouco diferentes, por exemplo, açúcar e trigo também tem o glúten e tal, também tem uma questão da inflamação com a gliadina e tal, que a gente deve explorar um pouquinho mais, mas quando se trata de doenças metabólicas, a gente pode levar a uma consequência muito comum do consumo de trigo, que é a resistência à insulina. E quando a gente fala de resistência à insulina, pode parecer uma coisa meio... A primeira vez que eu escutei isso, eu achei que era uma coisa meio distante de mim. Falei, como assim eu sou resistente a um hormônio que eu produzo? Né? Não fazia muito sentido. Mas a verdade é que esse é o berço para a vasta maioria dos problemas que nós temos hoje em dia. Porque a gente tem resistência à insulina no músculo, a gente tem resistência à insulina cerebral, a gente tem resistência à insulina no fígado, e a gente tem graus diferentes de severidade. E por conta disso, se origina vários problemas que a gente tem hoje em dia. Não só com relação à obesidade, mas doenças cardíacas, doenças neurológicas, câncer, mas uma série de coisas, né? Que vem do advento desse desbalanço. Então, o açúcar e o trigo, né? E mais outras coisas, outras porcariadas que a gente consome no dia a dia, eles tocam num equilíbrio que acaba virando uma tormenta, o nosso fluxo hormonal. E daí uma série de coisas acontecem, né? Todos esses problemas hoje em dia que a gente vê, se a gente for cascateando mesmo até a causa, a gente vai parar no mesmo ponto, que a gente criou uma disrupção hormonal
a partir da nossa dieta, que é de muita baixa qualidade, né? Ô, John, eu acho que a gente pode dizer que a resistência à insulina, ela é o elefante branco na sala. É aquela coisa que tá todo mundo focando naquela doença X, mas ninguém tá vendo que o elefante branco na sala é a resistência à insulina, né? Ou aquela pessoa que diz assim, eu acho até engraçado que aquela pessoa diz, eu não sou diabética ainda, eu só sou pré-diabética, né? Mas aí a pergunta é, para você chegar na sua pré-diabetes, você já é resistente à insulina. Exatamente, né, exatamente. Inclusive, essa é uma coisa que eu discordo com meus colegas e alguns médicos, né? Discordo no seguinte sentido, a minha análise é diferente da resistência à insulina, né? Que, por exemplo, na medicina, nos exames, eu vou falar de referência, é que a pessoa tem resistência à insulina a partir de 13, né? Quando a pessoa faz o exame de insulina em jejum. De insulina. Normalmente, a partir de 13 já é identificado como uma resistência à insulina. Eu não considero assim. Para mim, se a pessoa saiu de 5, depois passou para 7, depois passou para 8, depois passou para 9, essa pessoa tem uma resistência à insulina, claramente, e isso precisa ser endereçado urgente, tá? Porque não adianta a gente chegar num número para poder dizer que agora a gente está diabético, agora a gente está resistente à insulina. Eu não olho assim. Por isso que eu vejo a nutrição como a solução dos problemas de doença do mundo, porque é para não deixar a doença acontecer, né? Porque ou a gente encara uma boa dieta, ou do outro lado a gente vai encarar medicamentos e cirurgias, né? Então... Perfeito. É isso mesmo. E vários profissionais, inclusive profissionais do próprio documentário dos Supernutridos, né? A doutora Janaína, endócrino, que fala muito também, ela sempre fala e reforça isso, que para ela uma insulina normal é abaixo de 5,7, né? Ela considera assim, ela já diz 5,7 já é uma resistência à insulina, né? Ou como muitas vezes eu escuto, né? As pessoas falam assim, não, eu tô com uma hemoglobina glicada aqui, baixou, tava 10, agora tá 9. Gente, continua alta, né? Continua alta, né? O que você... eu lembrei agora da live que você fez com a Manu e que você falou de um ponto muito importante sobre a pessoa ser magra, né? E muitas vezes as pessoas acabam associando a doença metabólica como a pessoa que tem sobrepeso e obesidade. Aí ela disse, não, mas eu sou magra, né? E aí eu lembrei da filha da Manu, de 10 anos, né? Inclusive eu ia fazer a live com ela na semana, que infelizmente ela teve o diagnóstico. E a filha dela, a vida inteira, provavelmente durante muito tempo, a menina já tinha resistência à insulina e o pediatra nunca mediu o hormônio do pâncreas, quer dizer, nunca mediu a insulina, né? Até que, por quê? Porque a menina era magra, né? Então eu acho que isso também, talvez você possa explicar melhor, tem a ver com o limiar pessoal de gordura, né? Mas aí quando ela foi medir a insulina da menina, era uma insulina de 22, uma criança de 10 anos, né, John? Então, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais doenças e patologias que eram doenças de adultos, né? A gente está vendo essas doenças nas nossas crianças. Eu, como falo muito com o público materno, como eu falo muito de alimentação, mostrando o meu filho, eu recebo directs assustadores. Eu recebi já uma vez um direct de uma mãe que ela disse assim, Larissa, a minha filha, ela tem 6 anos e hoje eu recebi o diagnóstico de esteatose hepática. Né? E você sabe que eu estava hoje estudando e lendo um material da faculdade, eu já estou de férias, mas eu acho que, como a gente falou, a nutrição é uma paixão, né? Então a gente está sempre lendo, a gente está sempre estudando. E eu fechei um vídeo da plataforma e o professor falou que diabetes tipo 2 é doença de adulto, que não tem em criança, né? A gente tem que lidar com isso na graduação, né? Você já está formado aí há mais tempo que eu pense, terminei agora o primeiro ano e tive que ouvir isso, sendo que a gente sabe que diabetes tipo 2 hoje está muito e infelizmente prevalente nas crianças. E isso é fruto do quê, John? Da alimentação, né? Com toda certeza, não tenha dúvida, né? Inclusive você falou um ponto que me lembrou de uma frase bastante interessante que eu caí em si, né? Depois que eu comecei a estudar, que era o seguinte, né? Hoje em dia nós tratamos problemas que são relacionados à nossa alimentação com remédios, né? Ou seja, a alimentação causa um problema e na hora que a gente vai tratar, a gente trata com remédios, né? E isso é uma coisa que é um pouco desconexa,
principalmente quando se refere à resistência à insulina e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é um problema de alimentação, é um problema exclusivamente de alimentação. E existem drogas, né, que podem ajudar em casos muito específicos, sim, mas é um problema de alimentação. Ele não tem que ser resolvido com remédios, com drogas. É muito diferente de uma doença congênita, uma doença autoimune que a gente nasce com ela, como uma diabetes tipo 1, por exemplo, e aí tudo bem, né? Aí é outro caso. Aí eu acho que a indústria farmacêutica ela cumpre um papel importante nesse ponto, mas quando se trata de problemas de alimentação, né, problemas gerados por alimentação, se trata com alimentação, né? E outro ponto que você comentou é realmente isso. Eu até comentei isso com a Sara, que às vezes é uma bênção a pessoa ficar obesa, porque a pessoa tem visivelmente um problema que ela quer endereçar, que ela precisa endereçar, né? Porque essa também é uma outra discordância que eu tenho com alguns dos meus colegas, mas é uma discordância sim, mas eu entendo por que eles falam isso, tá? Que que obesidade é uma doença. A gente tem uma epidemia de obesidade. Na verdade, a gente tem uma epidemia de resistência à insulina, né? Essa que é uma epidemia pior do que a obesidade, porque mais pessoas são resistentes à insulina do que são obesos. Porque nem todo mundo que tem resistência à insulina é obeso. Então, às vezes a pessoa não é obesa, a pessoa é magra, então ela fala assim, eu tenho um passaporte para comer qualquer porcaria que eu quiser, estou me sentindo ótimo, estou me sentindo ótima, está matando um órgão, está cultivando um câncer, está destruindo o pâncreas, está destruindo todo o seu sistema gástrico. E aí, lá na frente, quando surge um problema, surge uma colite, uma pancreatite, sofre um ataque cardíaco, alguma coisa assim, ela imagina que aquilo veio do nada. Mas, na verdade, veio de anos e anos cultivando aquilo, né? Então, eu achei até interessante, eu estava lendo num livro, que eu não lembro qual, um dos livros que eu estava lendo aqui, que o autor falou assim, a dor é uma bênção, né? O fato de nós sentirmos dor. Porque quando a gente sente dor na hora, a gente endereça aquele problema naquele momento. Existe uma percepção de que algo está nos atingindo. Mas quando essas substâncias, muito calculadas, muito estrategicamente feitas para que a gente se associe a ela, elas estão nos matando, mas não gera dor, o problema é a longo prazo, a gente perde essa percepção, a gente perde a sensação de urgência em endereçar esse problema e até mesmo a mera associação da alimentação com a doença lá na frente, né? Quando a doença acontece, ela passou por tantas etapas até ela acontecer que as pessoas não relacionam. O que ela faz? Daqui eu vou para onde? Vou para o remédio, ou daqui eu vou para a cirurgia. Então, perfeito. Essa é uma analogia interessante. Perfeito, ótimo exemplo. E você estava falando que da obesidade ali, que você discorda dos colegas. Eu acho que você ia dizer que você achava que a obesidade ela era um sintoma, porque Isso. eu ouvi você falando isso, né? Isso. Que a obesidade ela é um sintoma, né? Isso e mesmo. Realmente, como a gente falou, porque tem pessoas que não vai ser visível, e eu gosto sempre de comentar, e quando a gente se junta com a parentela, você sempre tem um diabético, você nitidamente vê uma pessoa que ela tem todo o perfil de uma síndrome metabólica, e às vezes a pessoa até questiona, dizendo que não tem, você, né? Porque pelo peso, pela circunferência abdominal, pelas coisas que a pessoa fala, e é uma doença silenciosa, né? É uma doença, eu sempre digo isso, a diabetes tipo 2, a resistência à insulina, elas são silenciosas e é isso que torna elas mais perigosas ainda para a nossa saúde, né? John, eu tinha colocado aqui na pauta para a gente falar dessa relação da glicose com a insulina, mas eu acho que você já falou isso de uma maneira bem, né? Você explanou isso de uma maneira bem legal. E eu queria perguntar, então, agora a gente pode explicar um pouquinho melhor, qual que é a relação desses alimentos que a gente está falando na live hoje? Qual que é a relação do açúcar e do trigo com essas doenças metabólicas, né? Para quem não tem contato, seria a diabetes tipo 2, né? A própria resistência à insulina que a gente está comentando, a síndrome metabólica, né? Ou se a gente for colocar na categoria aí das doenças, a obesidade. O que esses alimentos têm a ver com essas doenças que a gente está falando, né? Que ponto eles se convergem aí? Eu acho que eles se convergem justamente da maneira que eles são metabolizados, né? Então, assim, primeiro que
eu não considero açúcar, no açúcar artificial que eu digo, eu não considero ele um alimento, tampouco o trigo, tá? Eu não considero trigo um alimento, eu considero uma substância na qual serve para comer, mas não é que Comestível. comestível, não é que seja, Comestível. não é que seja alimento, né? O tipo de nutrição e o tipo de alimentação que eu particularmente defendo e advogo é alimentação muito com base na alimentação ancestral, né? Ou seja, é justamente restabelecer a nossa conexão com o nosso eu mais orgânico, que é o nosso eu ancestral. Ou seja, da maneira que nós fomos projetados e criados para a natureza e da forma com que ela foi para nós. Então, quando a gente olha as coisas por essa perspectiva, a gente vai ver que nem o açúcar e nem o trigo, elas estão presentes na vida humana para nos alimentar, para servir de alimento. Não só essas duas substâncias, mas como uma série de outras, né? Uma série de outras substâncias, né? Quando a gente consome qualquer coisa muito rica em açúcar, a gente tem dois aspectos. A gente tem vários aspectos, na verdade, mas a gente pode falar de dois, basicamente, que na verdade é a porta de entrada para as doenças metabólicas e também uma relação que a gente tem com esses alimentos. Tanto o açúcar quanto o trigo, elas têm a capacidade de estimular tanto a nossa insulina, que é o nosso hormônio da estocagem, e esse hormônio da estocagem, ele além de causar a obesidade, além de criar, criar e fomentar mais a armazenagem do nosso tecido adiposo, né, ela também causa alguns problemas, que é o seguinte: as gorduras, quando a gente armazena, elas foram feitas para serem queimadas em algum momento, só que a gente nunca tem a oportunidade de fazer isso, porque na presença de insulina, o organismo não acessa as gorduras. Por quê? Existe uma enzima, né, que é a lipase hormônio sensível, que na presença de insulina, quando a insulina vem, ela desliga essa enzima para que o corpo não passe a não queimar mais gordura, né? Ou seja, isso tem todo sentido biológico, está vindo alimento de cima, vindo alimento de baixo, não dá, o corpo ia ficar sobrecarregado. Né? Então, por isso que entrou insulina, qual é a mensagem, né? Entrou insulina, estou alimentado. Eu estou alimentado. Mas só que esse alimento ele não chega, porque açúcar não é um alimento. Açúcar não é um nutriente. Essa que é a questão. E trigo é muito pobre em nutrientes. Mas muito pobre. E o que tem a gente nem sequer consegue absorver. Ou seja, a gente come, dispara a insulina um monte, mas a gente fica desnutrido. Então a gente vê populações super alimentadas e desnutridas. E o que isso gera, né? Essa é a porta de entrada para todos esses problemas que a gente conhece, né? Que é como diabetes, síndrome metabólica, Alzheimer, mal de Alzheimer, mais um montão de coisas que a gente pode falar aqui, né? Inclusive de doenças autoimunes, né? Como lúpus, doença de Crohn, tireoidite de Hashimoto, psoríase e por aí vai, né? Então, quando a gente cria esse desbalanço, né, a gente, na verdade, é uma porta de entrada tão grande para uma série de doenças que se a gente fosse catalogar tudo, eu acho que a gente não ia conseguir colocar nem num livro, a gente ia colocar numa série inteira, né, de coisas. E você comentou do trigo. O trigo ele tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: o trigo ele é rico em glúten, né? Deixa eu voltar um pouquinho atrás, porque é muito importante dar esse contexto, tá? Volta. Do ponto de vista ancestral, nenhuma semente, nenhum grão, nenhum cereal foi feito para ser comido, tá? As plantas, os organismos vivos, eles têm um mecanismo genético muito forte, que é de preservar as suas próprias vidas e de preservar a sua própria espécie. Então, o que acontece? Assim como mães e pais têm um amor incondicional pelos seus filhos, que eles nem conseguem explicar, eles conseguem até deixar de ajudar uma outra criança, mas os próprios filhos não, né? Que ela nem sabe de onde que ela tira tanta força para poder defender o filho. No reino animal é assim, no reino vegetal também, né? Então, não tem garra, elas precisam de algum mecanismo para poder perpetuar a espécie, para poder dar continuidade à sua existência no planeta. E com isso, ela criou mecanismos muito inteligentes para poder fazer essa propagação, no sentido de levar adiante, de espalhar a sua existência e também de proteger a semente. Por quê? Plantas dão frutos, né? E é de interesse da planta que nós comamos o fruto, porque a gente vai expelir a semente em outro lugar, e dali ela vai crescendo numa nova planta.
Então, isso é interessante para a planta. Por isso que o fruto ele é tão rico e tão nutritivo, né? Ali não tem problema nenhum da gente comer, né? Do jeito que a natureza concebeu. Mas por quê? A gente vai comer e vai largar o caroço para lá, o caroço vai brotar uma outra planta. Ou a gente vai comer com caroço e tudo, algumas plantas são assim, a gente não vai digerir, o caroço vai passar direto, então vai sair lá nos excrementos tanto o caroço que vai brotar uma nova planta, com adubo, né? Já tem adubo ali. Então, a inteligência da planta de fazer o fruto dessa forma é incrível. E o que acontece? Por que eu estou dando esse contexto? Porque dentro da semente existe um veneno chamado lectina, que é muito conhecido na literatura como um antinutriente, né? As lectinas, elas foram de propósito desenvolvidas pelas plantas para que nós não a comamos. E elas causam inflamações na parede do intestino, né? E da parede no sistema digestivo de qualquer animal, de qualquer praga, vamos dizer assim, de propósito, porque ela não quer que a gente coma. Não quer que a gente coma mesmo, porque aquilo ali é a gestação da planta e ela está defendendo aquilo ali com tudo que ela pode. Então, todas as sementes são assim, todos os grãos são assim. E o glúten é uma lectina. O glúten ele foi criado para isso, né? O glúten que a gente endeusa ele, que dá toda aquela elasticidade na massa, né? Quando a gente vê um pizzaiolo rodando a pizza assim no ar, é o glúten que tá fazendo aquela cola, né? Só que aquela cola, no organismo, é uma verdadeira desgraça daquilo ali. Eu nunca imaginei, depois que eu estudei, de ver fotos de cadáveres e tudo mais, de um intestino inflamado, né, por conta de glúten. E, nossa, eu nunca imaginei que fosse uma coisa tão danosa, né? Então, voltando à questão do glúten, o glúten é uma lectina que serve para poder proteger a semente, né? Ou seja, do ponto de vista ancestral, do ponto de vista do ponto de vista histórico, né, da raça humana, a gente não foi desenhado para comer grãos. Outros animais têm o sistema digestivo preparado para comer grãos, né? Por exemplo, roedores, né, alguns pássaros, por exemplo, a galinha tem a moela, né, que ela consegue fazer processamentos diferentes. Os seres humanos não. E a gente insiste em comer um monte de grão. E o que acontece? A gente vai ter uma série de problemas por conta disso, porque a gente está consumindo lectina o tempo inteiro. E isso é a base da alimentação de todo mundo. No Brasil, arroz, feijão, amendoim, aveia, trigo, é todos os dias. Todos os dias tem um pãozinho, todos os dias tem lá alguma coisa. Quando não tem arroz e feijão, é macarrão, que é cheio de trigo também. E aí tem um mingauzinho da aveia de manhã, da tarde. Então, assim, ele está presente... É uma substância presente na alimentação humana que não era para a gente comer. Então não me surpreende que de 2 séculos para cá a população ficou doente numa escala sem precedentes. Nunca antes vista na história a gente ficou tão doente e tão desnutrido. Nunca antes visto a gente teve tanto ataque cardíaco. Nunca a gente teve tanto câncer. Nunca a gente teve tanto problema de pele, problema ósseo. Nunca a gente teve tanta cárie. Então, alergias. Assim, alergias. Doenças autoimunes, cada dia mais falada, né? Até a gente podia fazer esse link também com as doenças autoimunes, né? Porque eu lembro que na minha caixinha teve uma menina que perguntou assim, por que falo tanto de inflamação, né? Por que se fala tanto de inflamação? Que agora com essa pandemia de Covid, então, foi mais evidenciado ainda, né? A palavra inflamação, que as pessoas que têm algumas comorbidades, né, tem desfechos piores na Covid-19, então esse assunto da inflamação veio muito à tona. Você podia explicar isso, né, John? O que tem a ver? Você falou da permeabilidade do intestino, isso, né, dava de retomar isso também, que por conta do glúten e tudo mais. Fala pra gente um pouquinho sobre essa inflamação, por que a gente diz que esses alimentos são inflamatórios, o que acontece dentro do nosso corpo com isso? Essa pergunta é muito importante, né? É bem importante destacar que inflamação é um processo natural do organismo para poder se recuperar de uma agressão, né? Então, por exemplo, se a gente vai lá e se corta, se espeta, aquela área vai ficar inflamada por um tempo, porque, né, nossos glóbulos brancos estão se mobilizando para aquela região para poder transformar, ela precisa se recuperar. Então, ela gera uma inflamação para poder se recuperar. Então, a inflamação é um mecanismo de resposta a uma agressão, tá? Então, assim, de uma maneira bem geral é isso.
Então, toda vez que a gente agride com qualquer coisa, seja por fora, seja por dentro, alguma coisa vai estar inflamada, né? E a inflamação, se ela for uma inflamação até um determinado grau, e se ela for de maneira continuada, ela vai culminar em doenças, ela vai culminar em outras consequências, né, para o organismo, né? Então, por exemplo, por que a gente fala que o trigo é inflamatório, por exemplo? Porque quando o trigo ele entra no intestino, a gente sabe que o trigo é rico em lectina, e não só por isso, tem outras questões também, né? O trigo ele é uma proteína, né? E essa proteína ela tem 277 aminoácidos, e o corpo não consegue quebrar, né? E lembra que a gente falou que o glúten é uma cola, né? O que acontece? Quando ela atinge a parede do intestino, ela gruda nas células que ficam na parede do intestino, que a parede do intestino são várias células, assim, uma conectadinha na outra, com vários cílios, assim, né? Esses cíliozinhos, assim, que é até bonitinho, parece um outro planeta, assim, né? Quando a gente olha, assim, né? Um monte de cílio, assim, esperando para grudar alguma coisa ali, para poder absorver. Aí o intestino faz um filtro. O intestino ele faz um filtro. Ele pergunta assim, poxa, isso daqui presta para mim? Deixa eu fazer um filtro. O que presta vai, e o que não presta fica aqui e vai ser eliminado, né? O que acontece? O glúten vem aqui, na verdade é um aminoácido que é proveniente do trigo, chamado gliadina. Ele entra ali e gruda ali, né? E o que acontece? A gliadina ela reage com uma outra proteína que tem dentro da célula do intestino chamada zonulina. E essa reação, ela causa uma inflamação. E o que acontece? Toda aquela área, ela fica comprometida. E a única forma que o corpo tem para poder se livrar daquilo é ceifando todos aqueles cílios ali. Ou seja, o intestino ele perde a sua capacidade de absorção. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, a sua capacidade de fazer uma correta filtragem, de absorver nutrientes, só aí a pessoa já fica deficiente. E também tem uma outra coisa, né, que essa guerra da gliadina com a zonulina, ela também quebra uma junção chamada junção T, que são uns grampos assim que grudam essas células uma na outra, e essas células elas são feitas de glutamina, né? E essas células são rompidas. Quando se rompe, e todo o intestino de quem come glúten é assim, quando se rompe, lascou, ferrou. Por quê? A gente perdeu a nossa principal linha de defesa de toxinas que separa as toxinas do nosso organismo, né, das nossas áreas mais sensíveis. Porque nisso que o intestino abriu e gerou essa passagem, lascou, porque ele está passando um monte de porcaria para a corrente sanguínea, que é como se fosse pegar um monte de toxina e jogar na veia, né? Então, aí é a porta de entrada de uma série de problemas. Aí é a porta de entrada da doença de Crohn. Aí é a porta de entrada da tireoidite de Hashimoto. Aí vem vem muita coisa a partir daí. Aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, né? Muita gente, eu diria assim, por experiência, 99%, tá, dos casos de depressão que eu vi era relacionado ao intestino. Não era relacionado a... Tem casos, sim, que era relacionado, às vezes, a algum problema na família, e aconteceu um divórcio, alguém morreu, e tá tudo bem, todo mundo tem o direito de ficar triste por conta de alguma coisa, né? E tá tudo bem nesse sentido. Mas o normal não é a gente se recuperar depois de alguma coisa. E não tem jeito, a gente ficar assim do nada é um problema intestinal. Porque, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, ela é sintetizada no intestino. E o intestino perde essa capacidade, né? Então, a abertura do intestino, a permeabilidade intestinal lascou, porque ali a gente perde todo o nosso balanço de bactérias, bactérias boas, bactérias ruins, a gente começa a colocar um monte de toxina lá para dentro e começa até a colocar coisas boas, mas que não foram corretamente digeridas, e aí tem uma relação que eu acho muito interessante. Por exemplo, a gente come uma proteína qualquer. O nosso corpo é feito de proteínas, né? Nossos músculos, nossos tecidos e tal. E a gente come carne, por exemplo, que são estruturas muito parecidas com a nossa, né? Do ponto de vista celular, do ponto de vista molecular, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Quando entrou essa proteína para a corrente sanguínea de forma não digerida, e o corpo fazendo, isso aqui não é para estar aqui, era bom lá no intestino sendo digerido, aqui não. Ele vai criar um sistema de defesa contra aquela proteína ali. E se tiver alguma estrutura no nosso corpo parecida com aquela que ele desenvolveu a defesa, o corpo vai atacar também.
E daí começa o E monte de aí problema. tá, e aí tá a causa de muitas doenças autoimunes, né? Que a gente pensa assim, poxa, mas essa é a definição. O corpo ataca a A si si mesmo, próprio, a si né? mesmo. E a gente que ensina ele a atacar a si mesmo. Esse é que é o problema. É isso aí. E aí você explicou que é por conta disso, né? Quer dizer, o corpo vai atacar ou seja, uma proteína, enfim, aquele invasor, e ele acaba atacando as outras coisas juntos. E quando a gente olha, isso tem causa alimentar, isso tem causa daquilo que a gente come. E você falou um negócio ali que eu não queria deixar passar, que você falou de alguns micronutrientes que o corpo acaba não absorvendo nesse contexto inflamatório, nesse contexto de doença. E que você até, inclusive, cita no documentário, que é em relação ao cálcio, em relação ao zinco, em relação ao magnésio. Eu gosto daquela comparação que você diz assim, que no armário do brasileiro, ele tem lá o pãozinho do café da manhã e junto ele tem a vitamina D. Uhum. Né? Ele tem aquele complexo vitamínico, polivitamínico, multivitamínico, sei lá mais que nome eles dão, porque cada dia é um nome diferente, e aí ele se enche de, nossa, eu preciso suplementar, suplementa, e não tira o agente agressor que está impedindo dessa absorção, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que Claro. que... Pode falar. O que acontece? Os antinutrientes, né? Existem vários antinutrientes na natureza, porque a natureza ela precisa, a natureza ela é por adaptação ao seu ambiente, né? Então existem pragas que são mais sensíveis a certas substâncias do que outras, né? Por isso que existem diversos antinutrientes desenvolvidos que estão nas sementes, nos grãos de maneira geral, né? Tem a saponina, o oxalato, o fitato e assim por diante. Então, o que acontece? O ferro do feijão, pegando o gancho agora, né? Que muita gente se preocupa do feijão, mas como assim se eu parar de comer feijão e o meu ferro, né? E não entende que o feijão é cheio de fitatos, né? Cheio de antinutrientes, como o John falou, não. Ele é a proteção do reino vegetal ali, do grupo vegetal, para que não morra aquela semente, né? Então, os fitatos são antinutrientes. E ferro, a gente tem outras fontes de ferro muito mais biodisponíveis em proteína de origem animal do que em origem vegetal, né, John? Com toda certeza. Quando a pessoa come um feijão com uma carne, além de ela não absorver o ferro que está no feijão, ainda rouba o ferro da carne, né? Então, tipo, ela tem essa questão. Por quê? O fitato, né, ou ácido fítico, né, que a gente chama, ela tem a capacidade de grudar em certos minerais. Ou seja, esse processo é chamado de quelação, né, de quelar em certos minerais, né, como cálcio, magnésio, zinco, potássio, como ferro, por exemplo. E isso, desde no momento que o fitato gruda no magnésio, por exemplo, o corpo não reconhece mais aquilo como nutriente. Então, vai ser excretado. Então, a gente joga para fora um monte de minerais importantes. Por isso que no Antigo Egito, os egípcios tinham muitos problemas ósseos e problemas dentários, né? Os egípcios tinham muitas cáries. E isso era super raro em povos da antiguidade, ter cáries, né? Os antigos romanos que não tomavam leite, que não comiam trigo, tomavam muito pouco leite, eles tinham dentes perfeitos. Naquela época eles não escovavam os dentes com flúor, né? Eles não escovavam os dentes com nada, não tinha fio dental, não tinha nada. E a dentição dos romanos era perfeita, né? Então, porque a dieta deles era muito menos baseada em trigo do que a dos egípcios, por exemplo, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está assim roubando cálcio, não só o cálcio que a gente está consumindo, ou cálcio, ou magnésio, mas como aquele que a gente já tem disponível, né, no nosso organismo, e deixa a pessoa desnutrida nesses minerais, né? Então existe um agravante na alimentação tradicional, principalmente com base em grãos e refinados, né? Porque a pessoa está comendo um alimento que é altamente inflamatório, que rouba nutrientes e que é pobre em nutrientes, e não está comendo aquele que ela deveria comer. Por quê? Ela tem medo de carne, ela tem medo de gordura, ela tem medo de proteína animal de maneira geral, porque ela fala que ela não pode comer. Então, na verdade, ela criou uma distância muito maior, muito grande, entre comida que ela está comendo, mas não está se nutrindo, e não está recebendo nutrientes de outro lado. O que isso resulta? A gente vê gente com câncer com 40, com 50 anos, sabe que não deveria. Então, Verdade. é muito interessante a gente observar por esse lado, né?
Ô, John, eu queria também, agora você falou dos egípcios de novo, acho que a gente podia pensar esse assunto de novo, que você falou que a base da alimentação dos egípcios era mel, frutas, trigo e leite, né? Seja de cabra. Às vezes o leite. Então, basicamente, era majoritariamente trigo a alimentação dos egípcios, né? E a gente tem, culturalmente, a imagem, né, principalmente quando a gente assiste filme ou quando a gente vê alguns desenhos, de que os egípcios, eles eram magros, né? E quando a gente vai estudar à luz da história e tudo mais, a gente vê que, pelo contrário, eles não eram magros, eles eram gordos, né? E, inclusive, vocês citam no documentário que, graças ao processo de mumificação, permitiu-se que alguns estudiosos conseguissem analisar essas múmias e perceberam, né, na anatomia deles, enfim, no corpo deles, na fisiologia ali deles, traços de doenças do coração, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem está nos ouvindo, essa questão que a gente, né, acha que eles eram magros e na verdade não eram, acham que eles eram saudáveis e na verdade não eram. E comiam muito trigo. Comiam. Parece qualquer semelhança é mera coincidência com os dias de hoje, talvez, João? Olha, para nossa sorte, para a sorte da medicina moderna, os egípcios mumificavam, né, os seus mortos, né? Eles conservavam muito bem os seus mortos. Isso, hoje em dia, parece que a gente tem mais ou menos 300 mil múmias muito bem conservadas. Então, a gente consegue estudar essas múmias muito bem. E isso permitiu com que a gente chegasse a conclusões muito importantes, né, com um grau muito grande de precisão, que eram as doenças que acometiam aos egípcios, né? E os egípcios, eles sofriam de ataques cardíacos, tanto que tem registro até em gravuras de egípcios sofrendo ataques cardíacos. Eles tinham arteriosclerose, né? Eles tinham calcificação nas artérias, né? Não só a calcificação pelo entupimento, mas como o enrijecimento da parede das artérias, né? As paredes das artérias, elas têm colágeno, elas precisam ser elásticas, né? Porque o sangue ele precisa bombear e tal. E eles apresentavam calcificação também nessas áreas, ou seja, as artérias eram mais sólidas, mais duras e tinham obstrução com cálcio dentro das artérias, o que mostrava que eles tinham problemas do coração, problemas coronarianos. E, além disso, eles tinham câncer nos ossos, eles tinham artrite, eles tinham cárie, eles tinham má formação, né? Eles tinham muitos problemas nas juntas. Existem até alguns registros escritos, né, de alguns faraós que não conseguiam andar direito, tinham problema de mobilidade. Então, todos esses problemas que hoje a gente consegue perceber com muito mais clareza, os egípcios já tinham. E é muito interessante a gente observar isso, porque isso era super raro nos povos da antiguidade, né? Então, só de olhar para aí, a gente pode perceber, caramba, como que a gente, uma nação inteira, uma nação milenar, que foram os egípcios importantes, eles estão na Bíblia, eles estão em vários registros históricos, e como é que a gente não aprende deles por esse ângulo, né, quando a gente olha para isso? Isso nos remete, quando a gente faz uma análise como essa, do ponto de vista ancestral, e isso faz a gente pensar o seguinte: os egípcios não comiam trigo porque eles queriam, eles comiam trigo porque eles não tinham alternativa. E a gente não pode avaliar um determinado alimento como sendo apropriado para seres humanos quando a gente come ele em momentos de escassez. Quando a gente come algo em momentos de escassez por desespero, para sobrevivência, não quer dizer que aquele alimento ele é ideal e nutritivo para nós. Tá? Existe uma coisa na natureza que é chamada lei da similaridade, onde espécies semelhantes comem alimentos semelhantes, né? Pássaros comem alimentos semelhantes, né? Vaca, boi, búfalo, né? Iaque, eles comem alimentos semelhantes. Então, não quer dizer que uma espécie não consiga sobreviver de maneira temporária com outro alimento. Ela consegue, mas não quer dizer que ela está se nutrindo plenamente, né? Não quer dizer que uma coisa satisfaça a outra plenamente. Vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui para poder estimular o raciocínio. O pediatra William Dick, na cidade de Haia, na Holanda, ele alimentou crianças no hospital com farinha de flores de tulipa. Ele refinava aquilo e dava para as crianças, né? Porque não tinha mais o que comer, eles estavam passando fome, porque existia um embargo nazista.
E aí a gente vai dizer que as tulipas fazem parte de uma alimentação saudável para seres humanos? Só porque alguém, no momento de escassez, no momento de desespero, entregou isso para as crianças, porque precisava sobreviver, precisava tirar de alguma coisa, de algum lugar. Então, quando a gente olha qualquer tipo de grão, na hora que ele entrou na nossa vida, ele não entrou em momentos de extrema escassez. E eu respeito a decisão dos egípcios de terem comido trigo. Mas a questão é, a gente não parou de comer até hoje. E a gente ainda pensa que é uma coisa saudável, sabe? Perfeito, perfeito. E parece, como você falou no início, é um paradoxo de que a gente tá... Hoje em dia a gente tem muita comida, é claro que a gente tem a consciência de que existem países onde ainda há fome, ainda há escassez, mas, como você disse, a gente não parou de comer um alimento que a gente não tem mais aquela escassez e a gente tem outras opções, né? A gente tem outras opções de alimento. E até eu quero aproveitar essa fala minha e eu queria te fazer essa pergunta. Não vou me encerrar ainda, mas para aproveitar o ensejo aqui. De tudo que a gente está falando, né? Eu acho que já ficou bem claro para todo mundo o nosso posicionamento em relação ao açúcar. O John se posicionou nitidamente e claramente, né? De que trigo, açúcar não são comida para seres humanos. Salvo em momentos de escassez, e a gente entende e respeita isso, e sabe que nesses momentos eles foram cruciais à sobrevivência humana, mas em tempos modernos e em tempos de informação, e eu sempre gosto de falar isso porque nós estamos hoje numa rede social, no Instagram, então nós estamos falando para pessoas que claramente não estão neste período de escassez, né? É uma pessoa que tem um smartphone, é uma pessoa que tem um acesso à internet. Então, o nosso público que nos ouve é este, né, John? Então, falamos e espero que você entenda esse contexto que a gente está dando. E eu queria te perguntar, você como nutricionista, como estudioso, você já mencionou brevemente, mas o que é, na sua opinião, a alimentação adequada, a dieta adequada que nós fomos criados, que a nossa biologia, né, é feita para comer? A gente pode simplificar eu vou responder a sua pergunta de uma maneira simples, mas não simplista, tá? Que é bicho e planta. Bicho e planta que a gente nasceu para comer. Só que a gente tem a falsa noção de que tudo que nasce da terra é para a gente comer, e isso não é verdade, né? Não é à toa que se você for catalogar todos os animais na natureza e catalogar todas as plantas na natureza, 98% das plantas que existem no planeta não são comestíveis em nenhum grau. 98%. Só que 99,9% dos animais a gente pode comer. Salvo alguns animais que de repente tem algum veneno, às vezes tem um baiacu lá que tem um sistema de veneno, que você pode até comer o baiacu, mas tem que saber como é que come, né? Tem uma parte dele que você não pode comer, algumas rãs que você também não pode comer, porque tem um veneno lá que você tem que remover o veneno primeiro. Mas mesmo assim, 99,9% dos animais que existem no planeta a gente pode comer, né? Então, quando a gente olha para essa relação, né, e também para a relação humana, né, do desenvolvimento do nosso cérebro, do desenvolvimento de habilidades para ataque à distância, e o desenvolvimento também da nossa mentalidade para poder criar rebanhos e tudo mais, a gente avalia, do ponto de vista histórico, do ponto de vista ancestral, que a gente está muito claramente feito para animais, para a nutrição de origem animal, e também nutrição de origem vegetal, sim, mas de uma forma muito mais escassa, e de uma forma visível, de uma forma direta. E o que eu falo de alimentação direta, né, para alimentação de plantas? É aquilo que é fácil de acessar. Imagine o seguinte, vou dar 2 exemplos muito simples, né? Você acha um pomar e nesse pomar tem uma maçã, madurinha lá, linda para a gente comer. Aí você quer comer uma maçã. O que você faz? Você pega a maçã e come. Você poderia até lavar e tal, mas vamos pular essa parte. Você pega e come. Tá ali, tá pronta. A natureza criou a casca comestível, as sementes estão lá dentro, pretas, né? Muito pouco interessantes, que você vai cuspir mesmo, vai jogar ali e vai comer a maçã inteira. Um movimento você já pega e come. Agora vai fazer isso com feijão. Feijão você tem que fazer uma plantação. Para poder fazer um prato de feijão, né, aquela feijoada que a gente come, a gente tem que plantar uma área gigantesca, né, para poder colher feijão. Aí você colhe aquilo. Você não consegue comer ainda.
Aí você tem que pegar, você tem que separar o ruim do bom, aí você tem que colocar numa panela de pressão, tem que amolecer, tem que temperar, porque ele não é palatável, para daí ele conseguir ser comestível. Olha a distância de um alimento para o outro. Então, tudo aquilo que é de acesso direto e orgânico, como se você não tivesse ferramenta nenhuma, e você consegue comer, né, e você consegue comer com facilidade, esse é o alimento para nós. Então, seriam as frutas e algumas raízes, sim, que são raízes muito fáceis de você pegar e elas são palatáveis ao paladar humano. E algumas folhas, né? Por exemplo, alface, essas coisas que nascem na parte de cima. A maioria na parte de cima da terra, né? As que nascem na parte de baixo, muito poucos são feitos para seres humanos comer, né? Mas só fazendo uma reflexão aqui, não quer dizer que não serve para comer, tá? Em algumas ocasiões. Mas não é para seres humanos comerem originalmente falando, né? Então, por exemplo, aipim, ou mandioca, dependendo do lugar do Brasil, você deve falar diferente. Mas não é para seres humanos comerem, né? Mas a gente pode comer de vez em quando, não vai ter problema, não vai matar ninguém comer uma mandioca, mas não é para ser humano comer. É um negócio duro, não é palatável, é puro amido, ou seja, pura glicose, a gente não consegue sentir o sabor daquilo, a gente não consegue mastigar, senão a gente quebra os dentes, e a gente não consegue nem achar direito, sem técnicas muito apropriadas. A gente não tem o focinho que os porcos têm, porcos, javalis, eles têm um focinho já preparado para poder achar esses tubérculos na terra, e eles têm sensores na língua que conseguem sentir o sabor do amido. Eles conseguem sentir o sabor do amido, a gente não consegue, né? Então, daí dá para ver que para certos alimentos a natureza colocou uma distância do tipo, isso aqui não é para você, pega o que está mais próximo. Entendeu? Então, Entendi. essa, do meu ponto de vista, é a alimentação saudável para humanos, bicho e planta. E eu posso ouvir aqui, ó, tô ouvindo meus seguidores aqui, estamos com 62 pessoas na live. Posso ouvir alguém dizendo assim, Joe, então você tá querendo dizer que eu não posso comer arroz e feijão? Você tá querendo dizer que eu não posso comer batata? Você tá querendo dizer que eu não posso comer os tubérculos? Mas, poxa, o guia alimentar, a pirâmide alimentar. E aí, Joe, o que você tem? Eu posso ouvir esse povo aqui assistindo e pensando isso. O que você tem aí para falar? Para mim, a pirâmide alimentar foi uma das coisas que mais matou pessoas ao redor do mundo, por conta de uma diretriz errada. E eu falo isso sem medo de ser feliz, porque a diretriz alimentar ela foi construída com base em preceitos e conceitos muito equivocados, né? Desde lá de 1940, 1950. E a pirâmide alimentar, todas as pirâmides que já existiram no planeta, são todas elas erradas, todas elas equivocadas, o que levou milhões de pessoas a doenças e à morte, né? Porque a gente falou para as pessoas, comam muitos carboidratos, não comam carne. Ou seja, as pirâmides falam para as pessoas assim, negue a sua natureza. Você não pode mais comer aquilo que nós somos preparados para comer. Você tem que comer o que eu digo para você, porque eu sou muito mais esperto. Ou seja, governos falando isso. E as pirâmides alimentares, elas com certas diferenças, elas basicamente advogam isso. Na base dela, ou seja, incentiva a gente mais comer pães, grãos, carboidratos, arroz, feijão, e lá na pontinha, carnes, gorduras. As proteínas, gorduras. Acontece que carboidratos, não existem carboidratos essenciais, né? A definição de essencial, de nutriente essencial é aquele que é responsável por dar suporte à criação ou manutenção da vida. E carboidratos não seguem essa definição. Proteínas e gorduras, sim. Se a gente não comer proteínas, não comer gorduras, lascou, né? A gente tá lascado, a gente tá desnutrido. Mas carboidratos não. Carboidratos, o corpo é capaz de produzir glicose a partir de outros substratos, né? De forma muito eficiente. Mas, voltando à questão do grão, eu sei que existe uma questão cultural, por exemplo, arroz e feijão brasileiro, né? E ninguém está tacando pedra nisso, né? Normalmente as pessoas fazem a pergunta assim, pode comer isso? Olha, quem sou eu para dizer o que pode e o que não pode, né? Quem sou eu para dizer isso, né? Eu digo o seguinte, se é uma coisa para seres humanos comerem ou não, se vai fazer bem para a saúde ou não, a decisão é da pessoa, né? Existe gente que tem uma conexão muito emocional com certas coisas e eu não sei por que elas criam essa paixão toda. A gente deveria estar apaixonado pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, mas por um grão, né? Não faz muito sentido. Eu não tenho compromisso nenhum com o grão, né?
John, eu imagino que é aquela frase assim também, poxa, você dá o conselho lá para o paciente tirar o trigo, né, para diminuir a inflamação, né, ele vai te dizer, pô, mas eu vou comer o quê? Né? Porque se você tirar o trigo da dieta, se você tirar o açúcar, a pessoa não sabe o que comer, né? Porque a gente não foi ensinado que, né, pelo contrário, a gente foi ensinado pelas diretrizes a ter medo de proteína, de origem animal, de carne, de gordura. Então, desconstruir isso, eu acho que é um trabalho muito difícil, né? Só que as pessoas, e eu acho que você vai concordar comigo, as pessoas que experimentaram isso, elas desfrutaram de uma saúde tão plena, de um bem-estar tão pleno, de coisas tão maravilhosas, que fica inegável você voltar atrás, né? Eu, particularmente, vivenciei isso na pele, e experienciei a retirada de muitos alimentos e eu descobri uma capacidade do meu corpo, né, da vitalidade, da saúde, que eu jamais imaginei que teria. E nós não somos OVNIs, né? Eu acho que muitas pessoas dizem, meu Deus, como eles conseguem? Não é que é porque a natureza, você começa a ver que o teu corpo realmente foi criado para isso. Mas, como você disse, nada contra. Eu vou falar aqui do meu ponto de vista como mãe. Eu faço, sim, não é a base mais da nossa alimentação. Os grãos era muito, né? Então, jamais eu ia colocar à mesa sem a panela do arroz e do feijão, né? Hoje em dia, não é a base da nossa alimentação. A base da nossa alimentação é planta e bicho. E o Benjamin, que é o meu filho, ele come planta e bicho. A gente ensina para ele, né, o que são os carboidratos, enfim, tudo mais. Mas sim, eu faço para ele, não é todos os dias, mas ele come. E somos felizes e tá tudo bem, né? Temos a nossa mandioca, aqui é mandioca mesmo que a gente fala, o aipim. E, enfim, tá tudo bem. Mas, antes da gente finalizar, porque a gente já passou das 9, eu não quero tomar teu tempo, porque eu sei também que você é uma pessoa ocupada. Imagina. Pra gente finalizar, John, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre a frutose. Uhum. Porque você falou das frutas, você falou, né, da maçã ali, e eu queria que você falasse, as frutas, elas são a sobremesa da natureza, John? Ou a gente deve fazer delas uma refeição completa? O que você tem para nos dizer aí? Essa é uma excelente pergunta, né? E que não dá para responder muito rápido, sem Fique à vontade. Sem contextualizar. A pressa é sua. Né? Falando de frutose, a frutose em si, na natureza, ela está presente nas frutas, né? E ela que dá o sabor doce. Acontece que ela em si, no contexto da natureza, ela não tem tantos problemas, né? Eu já explico esse contexto da natureza, que é uma coisa mais profunda do que essa. Mas a frutose em si, a molécula de frutose, é um tipo de molécula na qual as células do nosso corpo, inclusive células cerebrais, células musculares, dos nossos órgãos e tecidos, não a reconhecem como fonte de energia. Então ela precisa ser metabolizada exclusivamente através do fígado, né? Então, só aí a gente já tem uma informação que, quando a gente pega qualquer coisa carregado em frutose, açúcar refinado, xarope, refrigerante, etc., que tem açúcar adicionado, a gente tem uma carga muito elevada de frutose e a gente está jogando para dentro do fígado, que é a nossa usina bioquímica, para dentro do fígado uma carga gigantesca de frutose e está acabando destruindo com o fígado, que é um dos órgãos mais importantes que a gente tem, né? Então, só de posse dessa informação, a gente já vê por que os problemas metabólicos, o problema de esteatose hepática, de cirrose não alcoólica, ela é tão comum hoje em dia, né? Câncer de fígado e tudo mais, né? Então, vamos lá. Como é que entram as frutas nesse contexto? Se a gente olha para qualquer fruta, a gente costuma olhar para as frutas no mercado. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui agora, 99,9% das vezes que vê fruta, vê no mercado, né? Não vê no pé, na árvore, né? Porque teve uma vez que eu estava no Brasil, foi bem recente, né? Relativamente recente. Eu estava andando pelo pomar, lá na casa lá da minha noiva, e assim lá tem várias plantas, várias árvores de várias frutas diferentes. Se eu quisesse comer qualquer fruta que tinha ali, eu não conseguiria comer nenhuma, porque nenhuma estava no seu período. Ou seja... Eu imagino também tem a questão de estar muito alta e as frutas mais doces estão mais difíceis o acesso, aquela coisa toda também, né? Exatamente. Ou seja, as frutas na natureza elas já foram feitas para serem escassas.
porque elas são sazonais. Todas as frutas são sazonais, tá? As frutas que a gente come no mercado não é porque plantou lá e alguém foi lá regar com todo amor e carinho para crescer, não. Foram criados ambientes artificiais e com fertilizantes sintéticos para poder dar fruta numa época que não era para dar fruta nenhuma, né? E hoje em dia a gente consegue achar mirtilo no Rio de Janeiro, né? Quando que mirtilo é uma coisa lá... Banana o ano inteiro. Banana o ano inteiro. Né? Então aí a gente já tem a primeira quebra de relação com esse alimento, né? Que são as frutas. As frutas elas são muito importantes, mas elas são extremamente escassas. E a natureza fez assim. Porque se a natureza fizesse elas mais abundantes, a gente morreria de diabetes. Né? Então a natureza ela é muito sábia, né? O nosso Criador é muito sábio nesse sentido. E a gente foi lá e deturpou isso tudo. Né? Então as frutas elas têm duas características do ponto de vista ancestral. Elas são sazonais e elas também são regionais. Né? Uma fruta que dá no Japão não é a mesma fruta que dá no Brasil, que não é que dá no México, que não é que dá na Europa, etc. E hoje em dia as pessoas têm acesso a frutas não só em natura, mas elas também têm acesso a produtos de frutas. Porque é de interesse da indústria que a gente conheça o paladar das frutas, porque elas podem vender produtos com aqueles sabores. E as pessoas não compram alguma coisa que ela não reconhece o sabor. Por exemplo, na Argentina tinha um bolo lá, eu morei na Argentina um tempo, e tinha um bolo lá de uma fruta chamada pomelo. Até hoje eu não sei que é a tradução disso. E eu fiquei muito tempo para provar aquilo porque eu não conhecia o gosto, então eu não comprava. Então aquilo que você não conhece, você não vai comprar. Você só compra aquilo que você conhece o sabor. Então é interessante para a indústria que você reconheça o sabor das frutas. E só para poder fechar a questão das frutas, a vasta maioria das frutas que a gente conhece, que a gente vê nos mercados, elas estão modificadas. Seja do ponto de vista genético, tá? Através da engenharia genética, pelo DNA, seja do ponto de vista da seleção artificial, né? O que é seleção artificial? Quando a gente planta, por exemplo, uma série de laranjas num terreno, e aí a gente percebe que uma daquelas laranjas ela tem uma característica que ela é mais doce. Aí o que o seu Zé faz? Vai lá e arranca todas as outras árvores e planta só daquela, porque aquela ali é mais doce, aquela ali vende mais. Aí depois, na próxima safra, ele percebe que uma é mais doce ainda e dá mais suco. Então ele arranca todo o resto e começa a plantar só daquela. E aí vai, ao longo do tempo, você vai selecionando aquelas frutas que são mais comercialmente vendáveis, mas que são pior para a saúde, porque o ciclo de evolução natural daquelas árvores se quebrou, se partiu, né? Isso aconteceu com a banana. A banana, originalmente, ela tem caroço, mas acha a banana com caroço. Eu quero ver. Eu acho que ninguém aqui nunca viu uma banana cheia de caroço. Eu nunca vi. Né? Eu nunca vi. Ô, John, você falou da questão doce. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque se a gente olhar um pouquinho mais para a história, a gente vai ver que os nossos ancestrais, eles eram caçadores e coletores, né? E quando a gente fala de coletores, a gente está falando das frutas também, né? Então, assim, frutas mais silvestres e muito menos doce do que as frutas que a gente tem hoje, né? Então, sei lá, as berries aí, de modo geral, talvez, né? E eu lembrei agora de um documentário que tem no YouTube dos Hadza, né, que é o povo lá, é muito comum, muito falado, que, para quem não conhece, os Hadza, eles são considerados os primeiros e os últimos, né, porque eles são os últimos povos, acho que é na Tanzânia que eles estão? Eu não me lembro agora? Acho que é isso, eu acho que é. Eu acho que é lá. E aí, eles são considerados os últimos porque eles são os últimos da primeira espécie humana, né, que viveu aí na Terra caçando e coletando. E é muito engraçado que o documentário, infelizmente, ele não tem legenda, ele é todo em inglês, mas aí tem um americano que ele vai lá no meio da tribo e tal. E um fato curioso que eles encontram uma colmeia, assim, muito, muito alta, era uma árvore com um tronco oco, e no documentário eles pegam um deles ali do grupo, e ele escala aquilo. É muito difícil para ele conseguir chegar naquele mel, para ele conseguir chegar naquele lugar cheio de abelha, e ele escala, e aí o povo tudo lá embaixo, esperando, querendo o doce, e ele escala aquilo,
E quando ele desce, tá cheio de abelha, ele tá todo picado, e daí no documentário ele mostra, assim, e aí eles comem aquele mel, né, aquela favo, né, eles vão comendo aquilo, assim, e aí eu, né, olhando aquilo, disse, gente, você olha, claro que a natureza coloca aquela coisa difícil, imagine, né, a pessoa tem que lutar contra a abelha, contra a picada, por causa do sabor doce, porque realmente não é para ter isso abundante, né? E olha, hoje em dia a gente abre o açucareiro, todo mundo tem, coloca em tudo, coloca no café, coloca no bolo, coloca, né? Tudo quanto é coisa hoje tem açúcar, e não era assim, né? Se a gente olhar para a natureza, essas frutas mais doces, elas estão de mais difícil acesso, né? Realmente tem que exigir um pouco mais para você ter contato com esse sabor doce. Então, acho que fica aí, né, a dica para o pessoal do que a gente acredita que é essencial à vida, que é planta, bicho. Não sei se você quer terminar, John. Queria que você falasse também sobre o documentário que vai estrear dia 10, né? Dia 10, outro documentário que o Supernutridos está produzindo. Olha, eu estou com bastante expectativa nesse documentário, especialmente porque é um assunto espinhoso, que nem todo mundo tem a coragem de falar. Eu tenho inclusive, colegas médicos, na minha família de médicos, né? Então, assim, esse assunto sempre foi muito espinhoso de falar. Até hoje em dia, as pessoas ainda falam que o colesterol é a causa de doenças cardiovasculares e eu acho que, assim, trazendo todos os cardiologistas que estão participando do documentário com tanta evidência científica, né? E a gente teve o cuidado de trazer isso de uma maneira muito bem explicada, com um contexto histórico muito bem cadenciado, porque contar a história de como que as coisas se originam é muito importante, né? Não é à toa que, tipo, nunca antes na história as pessoas lutam tanto contra o colesterol e nunca se morreu tanto por ataque cardíaco, né? As doenças cardíacas são a causa número 1, né? Ainda de mortes, né? E então, assim... E muitas estão morrendo com níveis de colesterol baixo por conta das estatinas, né? Eu achei muito incrível que vocês fizeram esse post, que os óbitos, eles existem, só que as pessoas estão morrendo com níveis de colesterol baixo. Por quê? Porque a gente tem um remédio que baixa esses níveis de colesterol, mas a causa não é essa, né? Tem uma cardiologista que eu gosto muito que ela diz, não culpe a gordura pelo que o açúcar fez, né? Então, eu acho que esses dois alimentos, ou esses dois produtos aí alimentícios que a gente falou hoje, com certeza estão na base de todas essas coisas que a gente escuta, esses mitos nutricionais que a gente escuta hoje sobre gordura, sobre colesterol, sobre sal, né? Então, a pessoa se enche de açúcar, mas ela diz, o meu sódio, né, o sal está controlado. Ai, John, poxa, muito obrigada. Vamos convidar todo mundo, então, a assistir dia 10. Eu quero estar... Qual é o horário mesmo de estreia? Vai estrear no YouTube, né? Vai estrear no YouTube, se eu não me engano, eu acho que é 7, tá? Eu não tô muito... 7? Eu acho mas eu compartilho lá. Eu compartilho lá depois de novo, para todo mundo nos stories. John, muito obrigada mais uma vez. Foi incrível, foi incrível. Eu espero que você não esteja tão famoso para não fazer uma próxima live comigo, hein? Imagina, já tá aceito. Já tá aceito o convite para a próxima já. Brigadão, John. Um prazer enorme. E deixa eu te perguntar, você faz parte da produção do Supernutridos ali também, né? Você tá engajado junto aí na produção. Todo mundo me pergunta isso, mas não, eu sou um contribuidor como não? qualquer. Não, o Supernutridos é um projeto do Cláudio, né? Eu tenho um negócio com o Cláudio. O Cláudio, ele é meu sócio no Código RC, né? A gente tem uma sociedade juntos no Código RC, né? Que surgiu por conta dos documentários, né? Essa sociedade é bem recente. Mas o Supernutridos é um projeto dele e eu gosto muito de contribuir, né, com o documentário, porque por mais que seja um projeto dele, né, dele e da esposa dele, é um projeto que eu acredito por valor, né? Então tudo que eu acredito, que eu coloco fé, né, eu vendo de graça. Assim, para mim, eu trabalho de graça mesmo. Não é à toa que o contato que eu fiz, eu ajudei os Supernutridos não só com conteúdo, né, mas também com algumas ideias de roteiro. Eu que convidei o Dr. William Davis para poder fazer a parte lá no trigo. E outras partes também a gente está tentando trazer mais gente de fora, dos Estados Unidos, da Europa, outros nomes, né, que também são muito assim, autoridades, né, nesse universo. A gente está tentando trazer não só para esse documentário de agora, mas para futuros
O Dr. Jason Fung, eu imagino que ele tá na lista. O Dr. Jason Fung, eu tenho tentado falar com ele algumas vezes, mas vamos ver se ele topa. Vamos ver. Mas tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa. Eu não posso falar, mas tem coisa boa vindo por aí. John, e conte comigo também. O que eu conseguir compartilhar com vocês, vamos espalhar essa informação, porque é isso que a nossa sociedade precisa, né? John, muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo para você aí. Sucesso, conte comigo e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Eu adorei o nosso bate-papo e já está aqui, né? Aceito o convite para o próximo e a gente vai se falando e vamos seguir em frente, né? Que a gente tem muitas vidas para mudar, né? Muitas, verdade, John. Obrigadão, tá? Um beijão para você. Até mais. Fica com Deus.